Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje vamos meditar em Isaías 55:9, que nos diz assim: Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como você despertou na manhã de hoje? Hoje é 1º de dezembro, estamos iniciando o último mês do ano. E com que pensamento você está findando esse ano? Quais os planos, os projetos que você idealizou para esse ano de 2022 e que ainda não se cumpriram e você está dizendo: Senhor, os meus planos, eu persegui os meus planos, os meus projetos e nada mudou, nada aconteceu, eu não consegui realizá-los. E sabe qual que é a palavra para nós nesta manhã? Se ajuste aos planos de Deus, aos sonhos de Deus para a sua vida. Isaías 55:9, quando diz que o Senhor dizendo: os meus caminhos são mais altos. E caminho é uma passagem, é uma ligação entre um lugar e outro. Então, tudo que nós precisamos é confiar no Senhor e saber que os planos dele, os sonhos, os projetos dele para a nossa vida vai muito mais além daquilo que nós colocamos como expectativa, metas, realizações. Vai ser sempre mais. Os sonhos dele para nós vai ser sempre maior. Deus, ele olha para nós e ele tem pensamentos ao nosso respeito de paz, de alegria, de felicidade, de bênção, de progresso. Então, tudo que Deus pensa ao nosso respeito nos traz paz, pensamentos de paz, de bênção e pensamentos que não são de mal. É o que está escrito lá em Jeremias 29:11. E o final desse versículo diz que ele nos dá o fim que nós estamos esperando. Mas se você está esperando nos seus sonhos, nos seus projetos, nós vamos ser frustrados. Porque muitas vezes idealizamos e perseguimos os nossos alvos e objetivos e nos esquecemos que nós temos que nos adequar aos sonhos de Deus, aos planos de Deus. E quando nós abrimos mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos para viver e percorrer esse caminho a qual o Senhor já preparou para nós, se cumpre Jeremias 29:11, que diz: para vos dar o fim que esperais. Quando nós esperamos no Senhor e o pensamento dele ao nosso respeito é de paz e não de mal. E em Jó 42:2 diz que ele sabe de tudo e ele tudo pode. E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Então, quando nós estamos confiando o nosso caminho, os nossos sonhos, nossos projetos, mas que não são somente nossos, mas são os projetos de Deus. O que você está esperando para esse final de ano? Como você espera terminar esse ano? Como você se projetou e como você está chegando no final desse ano? Deus, ele tem caminhos mais altos, projetos, realizações muito melhores do que os nossos, porque o caminho dele é perfeito. Os pensamentos dele, os sonhos dele para nós estão acima daquilo que nós, queremos e almejamos, vai muito mais além. Então, quando nós nos sentimos tão pequenos e dizendo: Senhor, eu acho que eu não sou capaz de alcançar, de subir esse degrau, de chegar tão longe. Mas o Senhor está dizendo: sonhe os meus sonhos. Você vai alcançar coisas mais altas, porque os meus caminhos são mais altos. Os meus projetos para você está acima da sua média, daquilo que você pensa, daquilo que você projeta para realizar.
Quando você se ajusta aos meus planos, aos meus sonhos, para a sua vida e você vive o meu reino, a minha vontade, aí você vai entender que o fim que você está esperando, e qual é o fim que você está esperando? Eu tenho certeza que é um fim abençoado, um final de ano, né, abençoado, cheio de paz, de comunhão, de alegria. Um fim de ano que dizendo, Senhor, eu caminhei durante esses 11 meses. Estamos finalizando o ano. E eu estou agora dizendo ao Senhor que em tudo que eu vivi, valeu a pena porque eu cresci, eu amadureci, eu fui moldado pelo Senhor, o Senhor trabalhou em mim, porque o pensamento dele ao nosso respeito está mais alto do que os nossos pensamentos. E em Jó 42:2 é lindo esse versículo quando diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, nenhum dos seus sonhos, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Então, o pensamento, os sonhos do Senhor ao nosso respeito, Ele está nos dando uma direção nesta manhã, Ele está nos impulsionando a seguir adiante, a acreditar que nós podemos sim realizar aquilo que Ele confiou a nós. O Senhor, Ele dá a nós um crédito e dizendo: eu estou convosco por todo o caminho. Então se levante e prossiga, porque os meus planos, eles são cheios de esperança para você. O Senhor, Ele está dizendo para nós: o seu trabalho, o seu esforço, eu estou convosco, eu vou permanecer contigo à medida que você vai caminhando e vai cumprindo o seu chamado, vai cumprindo aquilo que eu te ordenei. A sua esperança tem que estar somente em mim. O Senhor, Ele está conosco e os pensamentos dEle, o caminho dEle, os planos dEle não podem ser impedidos. E nós vamos terminar esse ano de 2022, dizendo: Senhor, eu sei que o seu pensamento, os seus planos para mim, nesse ano que está se findando, são pensamentos, sonhos e projetos que está se encaminhando para cumprir aquilo que o Senhor deseja para mim. Então ainda dá tempo de você se voltar, né, para os pensamentos e os sonhos e os planos e os caminhos de Deus. Se ajustar a Ele. Não tenha o pensamento assim: mas já passou um ano inteiro, agora que falta aí um mês, eu vou recuperar o quê? Você vai recuperar a presença de Deus. Você vai recuperar a comunhão com Deus. Não tenha nada como perdido. Se ajuste aos planos e aos sonhos dele para a sua vida. Você é capaz sim de retomar o projeto. Você é capaz de retomar a sua caminhada na presença do Senhor. Você é capaz de se voltar a Ele e dizer: Senhor, eu não quero mais, pensar assim ao meu respeito e ao respeito do Senhor, mas eu quero que o Senhor mude o meu pensamento, transforme a minha mente e eu quero viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor já planejou para mim. Eu sei que é um projeto glorioso, maravilhoso para a minha vida. E eu quero viver esses projetos, esses sonhos. Senhor, eis-me aqui. Cumpra em mim a tua vontade. Busque ao Senhor, porque você vai encontrá-lo. Se volte para Ele, porque Ele vai se permitir ser achado. A minha palavra para você, a palavra que o Senhor direcionou ao meu coração nesta manhã, é que não há nada perdido e não há nada impossível. Ontem ainda eu falava sobre a fé, a esperança e o amor. Que nós temos que ter a fé
que vai nos impulsionar a continuarmos no caminho com o coração cheio de esperança e amor. E a essência do amor é o Senhor, é Deus. Então nós vamos suportar e vencer. Levante-se e retome os projetos de Deus para a sua vida, porque Ele tem um fim maravilhoso para nós. Não está nada perdido. Amém? Que esta palavra venha falar ao seu coração, venha ecoar na sua alma. Retome os planos e os projetos maravilhosos que o Senhor tem para a sua vida e viva os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus para você não pode ser impedido quando você se volta para Ele e você se ajusta aos planos e aos sonhos dele. Viva aquilo que Deus tem para você viver. Tudo quanto você nesse ano perseguiu, correu atrás, não aconteceu, não realizou, não alcançou, talvez porque estava fora dos planos de Deus, dos pensamentos de Deus ao seu respeito. Volte-se ao caminho do Senhor. E nós sabemos que qual que é o caminho que nos leva a Deus, que nos faz, essa comunicação, essa passagem entre nós e Deus, é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Uma vida alegre, com contentamento, uma vida cheia de esperança, cheia de fé e cheia de amor. Amém? Fiquem todos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e tenham um dia maravilhoso, em nome de Jesus.